E hoje aqui no Doutor TV Entrevista, recebendo com muita honra a doutora Rose Marques para nos falar da sua história, uma trajetória brilhante, reconhecimento nacional e internacional. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu, Salatiel. Fico muito feliz com o seu convite. Olha, ela coleciona diplomas, tem Guinness e 121 mil dentes já confeccionados, implantados. Ela que é implantodontista, fala um pouco do seu trabalho, mas nós vamos explorar toda essa trajetória de sucesso, tanto para você conhecer, mas também uma trajetória que inspira profissionais, né? Salatiel, minha história é muito curiosa, porque assim, quando eu era criança, eu tive um problema chamado cárie de mamadeira. Lá com meus 4, 5 anos, eu tinha os dentes todos pretos por causa da cárie causada pela mamadeira, porque eu tomava mamadeira com muito Toddy e o açúcar provoca cárie. Então a criança dorme e dá cárie nos dentes da frente. Então eu morria de vergonha de sorrir, só ficava com a boca fechada. Quando nasceu meus dentes permanentes, que eu tinha 8, na verdade, quando eu tinha 9 anos, eu estava feliz da vida que finalmente eu tinha dente igual às outras crianças. Só que eu levei um tombo de bicicleta e fraturou 90% do meu dente da frente. Isso há mais de 40 anos atrás. Minha mãe me levou num dentista e o dentista falou assim: ela quebrou o dente, mas vai crescer de novo. E me mandou para casa com um buraco no sorriso. Aí eu fiquei esperando o dente crescer, 9, 10, 11, 12, 13, até os 15 anos esperando o dente crescer. E autoestima zero, eu já era adolescente, eu tinha muita vergonha. E aos 15 anos, minha mãe me levou num dentista em São Paulo, que começou naquela época, aquele aparelhinho de luz, naquela época chamava NuvaFil, hoje é um aparelho fotopolimerizável, e esse dentista reconstruiu meu dente. E tinha um espelhinho que eu ficava olhando ele fazer. Aí eu fiquei tão feliz, eu cheguei a chorar de felicidade, porque ele devolveu um pedaço do meu corpo que eu tinha perdido. E naquele momento, aos 15 anos, eu decidi ser dentista. Então, até hoje, eu falo que eu não posso ver ninguém passar perto de mim sem dente, que eu já laço e vou lá tratar e resolver o problema, porque eu senti na carne o que é não ter o dente. E é algo que impacta muito, né, a autoestima. A pessoa não se sente confiante para sorrir, então, no trabalho, no casamento, isso incomoda demais e a qualidade de vida como um todo fica prejudicada. Sim, porque o dente não é só a beleza, o dente é a mastigação, é a fala, a fonação, a trituração dos alimentos. Então é muito importante, né? A saúde começa pela boca. E aí, nessa minha trajetória, eu me formei com muita dificuldade financeira, né? Na época, meu pai, ele carregava areia nas costas para pagar minha faculdade, porque eu entrei na faculdade muito jovem. Eu me formei com 21 anos. E aí eu comecei a minha carreira no interior do estado de Goiás, numa cidade de 4 mil habitantes, chamada Doverlândia. E eu iniciei minha carreira trabalhando dentro do meu quarto. Eu desmontei minha cama, pus atrás do guarda-roupa e pus a cadeira de dentista no meu quarto, porque eu não tinha condição de pagar o aluguel de uma sala, de um espaço. E eu comecei a trabalhar dentro do meu quarto. E assim fui trabalhando, paguei meu primeiro aparelho de raio-x, aí eu fui crescendo, comprei meu primeiro Fusca, até que um dia eu vim fazer um curso em São Paulo. E aí eu tinha uma irmã que morava em Santos. E a minha irmã falou assim: por que você não vem para cá? E eu mudei para Santos e estou lá há 34 anos. 34 anos. Isso. Em Santos. E aí chegou em Santos, foi trabalhar numa clínica, já abriu seu consultório? Não, eu cheguei em Santos e eu aluguei um consultório de uma dentista que estava com licença maternidade e ela me alugou esse consultório por 4 meses. E em 4 meses eu formei minha clientela, eu já tinha mais de 200 pacientes, nunca atendi convênio, e assim fui crescendo, aí aluguei mais uma sala, outra. Hoje minha clínica tem 840 metros quadrados, são 7 consultórios, eu tenho 2 laboratórios de prótese, né? Hoje a gente trabalha com digital, então os dentes são feitos todo em 3D, então a gente passa um scanner na boca do paciente,
não tem mais molde, não tem mais gesso. Então, a gente faz o escaneamento. A gente tem um profissional chamado Smile Designer, que desenha os dentes. E aí, com inteligência artificial, a gente busca a melhor anatomia que combina com aquele rosto. Porque, assim, o lábio é a moldura, né? E o dente é a obra. Mas eles têm que conversar, eles têm que estar harmônico. Não é só o dente bonito, o dente tem que compor a beleza do rosto todo. E é funcional, precisa funcionar, não pode causar incômodo. Sim. E aí, com a inteligência artificial, a gente vê o melhor encaixe, a melhor mordida, o melhor oclusal e a aparência também. Aí a gente imprime numa impressora 3D, mostra para o paciente. Também a gente manda uma animação em vídeo no WhatsApp, a transformação de como estava o dente da pessoa e como vai ficar. Então, assim, é 100% previsível o tratamento. Eu já vou perguntar sobre essa tecnologia, mas antes eu quero fazer uma observação. Nós estamos falando desse começo, onde ela construiu essa base de clientes em 4 meses há 30 anos atrás. Sim. Não foi como hoje, através de redes sociais. Não. Na época, era indicação, validação, trabalho bem feito. Era cartãozinho de papel clientes e satisfeitos. boca a boca, que um falava para o outro, que falava para o outro, assim foi. E aí, em 1997, eu fui para a Alemanha a primeira vez, sem dinheiro, com cartão de crédito emprestado, dormi num açougue, porque eu não tinha dinheiro de pagar um hotel. E lá eu tive um choque, né? Porque os alemães, 20 anos na frente em tecnologia. E aquilo mudou minha vida. Aí eu passei aí para a Alemanha todos os anos, mas dessa primeira vez eu conheci um aparelho que chamava Targes Vectris, que foi a primeira revolução da odontologia estética. Foi o primeiro aparelho que fazia dente sem metal. Porque antigamente tinha aqueles metalzinho amálgama, depois tinha aquelas pontes fixas que tinham metal revestido, mas essa tecnologia alemã era totalmente metal free. E eu fui a primeira pessoa no Brasil a trabalhar com essa tecnologia. E depois, no ano 2000, os alemães se superaram mais uma vez e eles começaram a fabricar cerâmica injetada. E aí os dentes ficavam mais fortes ainda, mais bonitos, não adere placa bacteriana, não escurece. E aí, mais uma vez, eu importei e eu fui pioneira no Brasil. Aí comecei a dar cursos, ensinar os outros dentistas a trabalhar com essa tecnologia, né? E assim foi evoluindo. Depois eu fiz cursos, participei de congressos por todo o mundo, Japão, China, Estados Unidos, Liechtenstein, Suécia. Eu também fiz cursos na Universidade de Gotemburgo, na Suécia, né? Mas assim, foi uma caminhada, né? Passo a passo, passinho, passinho. E são 170 cursos realizados no Brasil e no mundo inteiro. Sim, sim. Você atribui o conhecimento como a chave para o seu sucesso? Porque hoje em dia as pessoas andam muito ansiosas, já querem começar a trabalhar, não tem nada errado nisso, tá tudo certo, mas o conhecimento, o cuidado com o paciente, até porque você tem uma história, aquele dentista mudou a sua vida e você passou a mudar a vida de pessoas. Esse propósito seria o responsável por te levar, por exemplo, ao Guinness? Não. Só o conhecimento não basta. Porque hoje o conhecimento é muito acessível, né? Você entra no Google, no ChatGPT, no qualquer... E você tem todo o conhecimento na sua mão em segundos. Mas o diferencial é trabalho. Trabalho e amor. Né? Então, assim, eu amo ser dentista. E eu vejo nisso minha missão de vida. Então, eu olho o paciente não como um cofrinho, eu olho ele como um ser humano que precisa de cura, que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado. Então, assim, eu nunca tive uma meta financeira, né? Então, eu tenho uma gerente que às vezes ela fala assim, ai, doutora, mas essa pessoa vai dar problema, talvez vai te dar o calote e tal. Eu falo, não tem importância. Mas ela vai sorrir. E toda vez que ela sorrir, ela vai lembrar de mim.
né? Então, assim, eu nunca, nesses anos todos, movi uma ação contra o paciente, protestar, nunca. Eu falo assim, eu faço a minha parte, e aí a pessoa faz a dela. Mas eu acho que o meu segredo sempre foi trabalhar mais que os outros. Então, eu acredito muito também na prática, não só no conhecimento. Você tem que ter um conhecimento científico? Tem. Mas de nada adianta se você não tiver habilidade manual e prática. Uma vez uma paciente minha falou assim, doutora, você é expert. Eu falei, nossa, por que eu sou expert? Ela falou assim, a pessoa que faz 10.000 vezes a mesma coisa, ela tem um título de expert. Então, assim, eu entrei no Guinness por eu ter feito 121.438 dentes. Então, assim, como que eu consegui isso em 34 anos de carreira? Trabalhando muito. Teve dias que eu cheguei a trabalhar 20 horas por dia, dormi 4 horas e voltei. Mas durante uns 20, 25 anos, eu trabalhei todos os dias 18 horas por dia. Porque eu atendi uma boca inteira de manhã, uma boca inteira à tarde e uma boca inteira de madrugada. O meu último paciente, ele chegava meia-noite e ele saía do meu consultório com a boca pronta em torno de 2, 3 horas da manhã. Todos os dias eu tive essa rotina. Então, assim, não tem segredo, né? É suor, né? Então, quanto mais você faz, mais habilidoso você fica. E outro diferencial para mim é o seguinte, captar o ponto central da pessoa, do paciente. Porque nem sempre o que é bonito para mim é bonito para o outro, e nem sempre as pessoas são individuais. Então, assim, acho que o maior diferencial é captar e oferecer aquilo que a pessoa quer, do jeito que ela quer. Por exemplo, tem pessoas que querem o dente branco. A gente até brinca assim, né? Uma brincadeira entre profissionais. É o branco Celite da privada, tem também o Deca. Então, assim, tem pessoas que querem um dente branco da cor de uma folha de papel sulfite. Não é natural. Eu, particularmente, não gosto. Mas, assim, eu atendo muitas pessoas que vêm de outros países para tratar comigo. Todo americano quer o dente branco como uma pastilha Mentex. E virou uma tendência aqui no Brasil também, devido aos artistas. Então, tem um público que quer mostrar que fez as facetas, as lentes. Ela quer que fique tão aparente que virou status. Olha, eu fiz lente, então todo mundo vê. Eu, particularmente, não gosto. Então, eu até brinco às vezes, né? Porque eu já atendi alguns artistas, tal, pessoal de televisão. A pessoa quer branco. Aí eu falo assim, olha, eu vou fazer. Mas você não conta para ninguém que fui eu que fiz. Porque eu prefiro, assim, mais naturalidade. Um dente claro, sim, mas assim, nós temos 4 tons de branco. Não precisa ser o primeiro, né? Se pegar o segundo, o terceiro, fica jovem, fica bonito, mas fica mais natural, né? Não fica aquela coisa... Porque o dente branco não existe na natureza, não é encontrado na natureza. Porque no centro dos nossos dentes tem um nervo, que é o canal. Esse nervo é vermelho. Então, como tem vermelho lá dentro, nunca o dente verdadeiro vai ser totalmente branco, porque ele reflete a sombra do centro. Então, assim, mas eu acho que eu tenho essa muita facilidade de fazer esse rapport com o paciente e absorver o que ele quer e humanizar o tratamento. Entregar esse resultado, mas de modo que seja o mais natural possível, porque é um trabalho artístico, Sim. De certa forma. Sim. Estamos falando de estrutura, saúde, funcionalidade, mas o cirurgião dentista ele precisa ser um artista para fazer aquele trabalho que fique satisfatório, que fique bonito. De fato, requer, como a Rose disse, muita habilidade, expertise. Não, e outra coisa, eu deixo bem claro para os pacientes, as pessoas hoje têm uma preocupação estética muito grande e elas colocam a estética na frente. Eu trabalho com estética aí desde 1997, mas antes da gente construir a casa, a gente tem que fazer o alicerce. Então, primeiro, a gente tem que deixar essa boca saudável. Então, às vezes a pessoa tem tártaro, que depois evolui para uma doença chamada doença periodontal. Essa doença amolece os dentes e a pessoa perde os dentes, sem dor. Então, assim, às vezes a pessoa fala, eu quero fazer lente. Aí você examina essa pessoa, tem cisto, tem lesão, tem tártaro, e a pessoa quer fazer lente. Tem infiltração, tem dor, e a pessoa quer fazer lente. Eu falo, olha,
Não tem como eu construir uma mansão... E num curto prazo, porque ela tem um evento. movediça. Então, assim, a gente... Vamos fazer as lentes? Vamos fazer. Mas primeiro você tem que estar saudável. Né? Primeiro a saúde, depois a beleza. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem dor de dente. Eu já peguei casos assim, paciente que está com o nervo exposto, o dente quebrado lá atrás. Você fala, mas ali ninguém vê, quero fazer à frente. Mas não é justo, né? Então, cabe a nós orientar o paciente, né? A gente faz do jeito que a pessoa quer? Sim, mas sem contrariar o que é certo, o que é justo, né? O que é adequado, o que é funcional. Por exemplo, tem pacientes que querem os dentes enormes, mas não é funcional. Quando ela mover o queixo, vai fazer um braço de alavanca e vai quebrar tudo. Então, assim... Cada caso é único e tem que ser analisado individualmente. Com certeza. E falando nisso, tem alguma tendência agora? Porque as coisas mudam. Sim. Teve um período que esses dentes, principalmente os dois da frente, um pouquinho maior, a gente encontrava bastante gente, aí veio... essa tendência das lentes, né? Tudo que os artistas usam acaba virando moda. Agora, o que as pessoas procuram mais no consultório? Olha, como eu sou especialista em implante, a grande maioria dos meus pacientes vem para fazer implantes. Então, assim, geralmente são pessoas que perderam os dentes. Eu atendo muito, muito idoso. E eu atendo paciente de 85, 95, eu até atendi uma paciente de 103 anos. E essas pessoas, elas querem viver, então elas querem comer, elas querem mastigar. Então, assim, hoje uma coisa que está muito em alta é o que a gente chama de carga imediata. Então, a gente pega o paciente que está sem dente, ou está com a boca, com os dentes tudo balançando, né, por essa doença chamada periodontite, que é a antiga piorreia. Nós anestesiamos, extraímos esses dentes doentes, colocamos os implantes e em 24 horas os dentes estão prontos e a pessoa já sai comendo, já sai mastigando. Então, assim, isso é uma coisa que está muito no auge agora, que é você reabilitar o paciente em 2, 3 dias. E isso devolve para a pessoa uma segurança, Nossa, um conforto, tudo. uma alegria. Autonomia, porque assim, as pessoas de idade pensam assim, poxa, mas se eu for internada, vou tirar a dentadura na frente das pessoas. E é um constrangimento. Né? Às vezes a pessoa ela é entubada, perde aquela prótese, sendo que se ela estiver com os dentes fixos, ela tem muito mais segurança, autoestima, uma mastigação adequada, força. A maioria desses meus pacientes idosos, eles falam, se eu soubesse que era tão fácil, eu teria feito há 20 anos atrás. Por quê? Eu faço 8, 10 implantes simultaneamente, em meia hora, eu demoro 3 minutos cada implante, e a pessoa não incha, não fica roxo, não tem pós-operatório, não sente nada. Isso eu posso testemunhar. É fácil, rápido, e você não tem a percepção de usar uma prótese. Eu fiz um implante, eu saí do procedimento e fui almoçar. Realmente não teve inchaço, incômodo algum. Evoluiu muito isso hoje em dia. Então, quem perdeu os dentes há 10, 15 anos atrás, pode fazer esse procedimento, mas quem por algum motivo precisa retirar um dente, Rose, já dá para programar para sair com o implante? Sim, a gente faz tudo no 3D. A gente faz um planejamento reverso e o dente está pronto antes da cirurgia. Aí você falou de tendência. Teve uma época que era moda lá na Alemanha, depois chegou aqui no Brasil uns 5, 8 anos depois, aquele piercing no dente, né? Que as pessoas colocavam um brilhozinho no dente. Sim, eu lembro. Então, isso foi uma epidemia. Todo mundo queria pôr um brilhantinho no dente. E precisava desgastar um pouquinho? Não, nesses que a gente comprava da Alemanha não precisava estragar, mas esses que são cravejados, aí afeta o esmalte do dente. E aí, assim, essas tendências vão e vêm. Eu acho que agora já passou um pouquinho essa moda dos dentes 100% brancos para a pessoa ostentar e falar, olha, eu estou com lente. Porque isso já ficou até um pouco, não sei se a palavra seria isso, pejorativo. Então, hoje as pessoas estão procurando mais pela beleza natural. A perfeição, mas de forma discreta. Com naturalidade. Então, hoje acho que as pessoas procuram isso. E você falou isso dos dentinhos mais compridos.
os idosos ainda gostam disso, né? Então, o idoso, ele quer uma boquinha mais jovem, então ele quer aquele sorriso onde aqui é mais compridinho e vai subindo, porque realmente, às vezes a gente faz implante numa pessoa, a gente faz lente, e realmente, às vezes a pessoa rejuvenesce 10, 20 anos, porque os dentes, eles marcam muito a idade. Os dentes curtos, você olha, a pessoa está com o dente curto, você já dá para você adivinhar a idade dela. Então, o dente do tamanho correto rejuvenesce. Sem desgaste, isso. Um sorriso bem cuidado, né? Nada de branco exagerado, mas um sorriso que a pessoa vê que essa pessoa cuida, né? Se preocupa. Uma boca saudável, Uma boca né? saudável, pronto, a definição é essa. Eu acho que com toda essa onda agora, né, dos orgânicos, uma alimentação saudável, acho que as pessoas já estão voltando mais ao natural, né? Acho que já está passando um pouco esse boom, né? Outra coisa, às vezes tem muitos pacientes muito jovens que me procuram, né? Às vezes pacientes que estão jogando futebol, que estão começando uma carreira de futebol, e às vezes são meninos de 21, 22 anos, às vezes de 18 anos, eles chegam e me procuram, eu quero fazer lente. Aí eu olho assim, aquele dente lindo, feito por Deus, maravilhoso, eu falo assim, não vou fazer. Não, mas eu vim fazer porque eu vi seus casos na internet, porque eu vi no YouTube, você fez da minha irmã, você fez da minha mãe, ficou lindo e eu quero fazer com você. Eu falo, eu não vou fazer. Eu não vou fazer melhor do que Deus fez. Não tem como melhorar, seu dente é lindo. E se eu fizer, eu teria que rasgar meu diploma. Por quê? A lente precisa de um desgaste? Precisa sim. Mas eu ouvi falar que não precisa de desgaste. Mentira. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se o dente está aqui, eu colocar uma lente, vai projetar tudo para frente. Não tem como colocar uma lente, mesmo que ela seja ultra fina, feito no CAD/CAM, com toda a tecnologia, tem que desgastar um pouco do esmalte do dente. Então, eu coloco lente quando? Paciente de 50 anos. Por quê? Porque essa pessoa já tem vários remendos no dente, tem várias restaurações de resina, já tem tratamento de canal, o dente está escuro, porque o canal deu hemorragia. Então, tudo bem, nós vamos melhorar isso. Nós estamos falando das lentes de porcelana. De zircônia, hoje a gente faz, zircônia, né? Que é a última evolução da outro material. Eu já entrevistei profissionais aqui que falaram de resina, porcelana, IMAX. O IMAX e é um agora tipo tem de esse porcelana. outro produto. Agora, o que está sendo usado hoje na Suíça, na Europa toda, na Alemanha, em Liechtenstein, é a zircônia. É que ela é à frente do tempo. Ela traz as tecnologias de última geração, por isso que ela é referência em todo o Brasil, então, e recebe pacientes do país inteiro e de outros países. Eu já atendi muitos pacientes da Inglaterra. Curioso, né? Até teve uma semana, recente agora, eu atendi 5 pacientes que vieram da Inglaterra, que não se conheciam entre si, que vieram por caminhos diferentes na mesma semana. Eu até brinquei e falei assim, acho que eu vou abrir uma filial na Inglaterra. Mas eu já atendi paciente da China, atendi 4 pacientes que vieram do Japão, atendo muito português, os portugueses vêm bastante tratar os dentes no Brasil, e atendo muito americano. Porque lá nos Estados Unidos o custo é muito elevado. A dificuldade também e a qualidade do serviço também. Sim. Eu tenho amigos que vivem lá e que reclamam muito. Além do custo, a qualidade, para quem conhece o trabalho do brasileiro, né, do profissional brasileiro, deixa a desejar. Os melhores dentistas do mundo são brasileiros. Os brasileiros são os melhores dentistas do mundo. A melhor tecnologia do mundo é a alemã. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos indústrias que fabricam, por exemplo, a gente não tem nenhuma indústria brasileira que produz zircônia. Então, a gente tem que comprar da Alemanha. Mas é isso que a gente junta, né? A melhor tecnologia do mundo, que é a alemã, com o melhor artesão do mundo, que é o brasileiro. Então, o Brasil é uma grande referência mundial. Inclusive, considerado um dos melhores dentistas do mundo é o Dr. Paulo Cano, que foi meu grande mestre, que me ensinou muito. E o Dr. Paulo Cano, ele já deu palestras em mais de 60 países.
As palestras dele juntam 1.000 pessoas e ele viaja o mundo todo. Eu vou querer e ele é um saber brasileiro. também. Eu vou querer também saber se a Rose tem realizado palestras, cursos, consultorias, porque nós estamos conectados com muitos profissionais e, de repente, aquele dentista lá no Pará, na Paraíba, quer abrir um consultório e ele quer a fórmula. Rose, ele não precisa aprender, sabe... Como você aprendeu muitas vezes errando, pesquisando, viajando, com certeza você pode auxiliar muita gente aí e expandir ainda mais esse legado. Mas agora vamos ver as fotos, porque tem algumas fotos que nós separamos e a Rose vai contar pra gente a ocasião. Pode colocar aqui, olha, lançamento... Esse aqui é o lançamento do meu primeiro livro, que se chama Sorrisos de Sucesso, foi na Pinacoteca de Santos, e a gente contou com a presença do nosso adorável Amaury Júnior, que é encantador. Com certeza, ali prestigiando, isso já mostra o seu prestígio e a sua reputação no mercado. Ele é encantador. Ele nasceu em São José do Rio Preto, eu também, nós somos conterrâneos. A Cláudia Matarazzo. A Cláudia Matarazzo, ela escreveu o prefácio do meu livro, ela também é minha paciente, a filha dela. Eu acompanho todas as dicas da Cláudia, ela é ótima, incrível. Né? E ela, assim, Olha o sorriso, é encantadora. Paciente da doutora Rose. Ela é encantadora, né? Ela é muito sinônimo de bom gosto, de etiqueta, tudo de bom. E como pessoa, sabe? Ela deixa a gente à vontade, ela passa assim, uma energia muito boa. Esse aqui é a capa livro, do livro, em destaque. Aí eu mostrando o meu sorriso novo, para quem não teve dentes na infância, meus dentes foram reconstruídos com lente de contato. Mas era uma necessidade. E super naturais. Era uma necessidade. Um sorriso perfeito e natural. Sim. Engana os dentistas, né? Ah, esse aqui é outro fofo, gente, o Dedé Santana. Quando ele sentou na minha cadeira, eu fiquei super emocionada, né? Eu falei, nossa, o Dedé tá aqui. E aí eu fiz implante, né, na arcada inferior dele, né, e a gente fez rapidamente isso, porque aos 90 anos... Ele tem uma agenda muito corrida, muito lotada. Inclusive, ele está gravando um filme aos 90 anos. Assim, eu tiro o chapéu para ele. É uma força. E está com o sorriso em dia. Sim, está com o sorriso em dia. Ele teve um problema com os dentes. Aí ele comentou com o tio Paulo, que é um odontopediatra reconhecido nacionalmente. O tio Paulo ele tem 15 milhões de seguidores. E o tio Paulo começou a carreira comigo. Ele trabalhou na minha clínica quando ele começou a carreira. Ele esteve junto comigo durante 10 anos. E aí ele foi se projetando, né? Hoje ele está aqui em São Paulo, ele já atendeu o filho do Neymar e outros famosos. E ele é amigo do Dedé. Aí o Dedé falou assim... Nossa, tio Paulo, preciso fazer implante, meus dentes estão quebrando, estão caindo. E aí o tio Paulo falou assim, olha, o melhor implantodontista que eu conheço, a doutora Rose, lá em Santos, ela fez na minha avó, ela fez na minha mão, e eu confio nela. Aí ele veio fazer. Que legal. Tem mais fotos, Osmar? Aqui, esse aqui é o reconhecimento Guinness. Sim, as juízas do Guinness vieram dos Estados Unidos pessoalmente, aferiram toda a minha coleção, porque eu tenho a prova concreta do meu trabalho. Eu arquivei durante esses 34 anos todos os modelos onde eu fiz os dentes. Então, eu tinha isso tudo com CPF do paciente, modelos nome do paciente. É a moldura. Isso. É a arcada do paciente concreta, porque assim, o Guinness, eles são muito rigorosos, eles são muito sérios. Então não adianta você vir com papel e falar assim, olha, tá aqui no papel, porque hoje papel qualquer um escreve, mas você tem que ter uma coisa concreta. E eu tinha lá uma sala com 6 metros de comprimento, onde eu fui arquivando todos os meus clientes, e fui arquivando, e virou isso tudo. Ah, por que você nunca jogou fora? Eu não jogava fora porque era um registro. Eu tenho pacientes que eu atendi há 25 anos atrás. Então, às vezes a pessoa voltava, sofreu um acidente de moto, perdeu os dentes. Aí eu ia lá no meu acervo, olha, seus dentes eram assim. Então, nós vamos copiar e deixar do jeitinho que era. Então, eu mantive esse acervo. E eu fui guardando, porque assim, eu atendo até hoje o meu paciente número 1.
Ele chama Carlos Ribeiro, é minha ficha número 1 de Santos, né? Ele é meu cliente há 34 anos e ele continua... Inaugurou o consultório com ele. Eu falo que é minha moedinha da sorte. E ele é meu paciente até hoje. A gente tem até uma amizade bonita, né? Com certeza. Uma história. Rose, o seu livro, para quem está acompanhando aqui o nosso bate-papo, quer ler esse livro, como faz? Onde encontra? Esgotou. Esgotou e eu ainda não fiz o digital, mas é que agora eu estou trabalhando num novo livro, falando o que você falou agora há pouco, eu acho que você leu minha mente de palestrar. Eu já palestrei bastante, já viajei o Brasil nessas inovações que eu fiz, levando essas novas técnicas. Já recebi muitos dentistas que vêm de longe, aí eles ficam fazendo estágio comigo. Mas agora, nesse momento, eu tenho 55 anos, então hoje, fisicamente, eu já não aguento tanto pôr a mão na massa, porque a coluna, a mão, o pescoço, porque a odontologia exige muito da gente fisicamente. Então, hoje, eu estou investindo nisso, de criar discípulos, para que isso possa reverberar dentro da minha tecnologia, né, dentro do meu modelo. Transmitir esse conhecimento. Isso. Então, eu estou fazendo um livro, pensando nisso, numa mentoria, e eu acredito que a partir de janeiro do ano que vem já vai estar tudo pronto. Estamos escrevendo as palestras, fazendo os módulos, exatamente isso, ensinando degrau por degrau como o dentista deve fazer para realmente... Não somente a prática clínica, igual a faculdade ensina, mas a formação do dentista é na prática, com a mão na massa. São as duas coisas. Aprende com o paciente, aprende com os erros, aperfeiçoa a técnica. Então, são muitos detalhes que fazem um dentista com uma trajetória de sucesso como a Rose. Obrigada. E aí, esses jovens dentistas vão poder ter esse suporte, o suporte profissional, mas o suporte também empresarial, porque o dentista ele é um profissional autônomo. O dinheiro ele não pode ser o foco, mas ele é necessário, até porque investir em tecnologias tem um custo, né? Viajar como a Rose viajou, trazer todas essas novidades para o Brasil, isso requer um investimento financeiro. Sim, mas como eu já contei um pouquinho aqui, eu comecei do zero absoluto. Então, é possível você ir se organizando para fazer um congresso lá fora, sem exageros, passo a passo. Porque isso tudo que eu construí foi lentamente, né? Não foi do dia para a noite que eu juntei 170 certificados nas diversas áreas da odontologia. Foram 30 anos, passo a passo, lentamente. Até que hoje... eu posso dizer assim, igual você falou, assim, mas eu sou uma pessoa bastante humilde, mas as pessoas falam isso para mim. Ah, doutora, você é uma referência. Poucos dias eu participei de uma palestra lá em Santos e eu estava conversando com a Carla Sarni, que é a proprietária da Sorridentes, né? Ela tem 900 clínicas, a Sorridentes. E eu estava conversando com ela e aí tinha vários dentistas ali. Aí os dentistas começaram a falar assim, ela é a nossa referência, ela é a nossa referência. Eu achei muito amável, né? Mas é bom. São os frutos, né? Do que você plantou e cuidou, zelou por esse legado, e que bom que está agora transmitindo isso aí para as novas gerações. Então, o que é que esse dentista que está acompanhando a nossa conversa pode esperar? Além do livro... Uma mentoria. Uma mentoria. Sim. Ele quer abrir uma clínica do zero, então a doutora Rose consegue ajudar ele, digamos que nos equipamentos funcionais mais econômicos. Sim. Por exemplo, às vezes o dentista investe milhões numa cadeira odontológica, que tem airbag duplo, direção hidráulica, piloto automático. Mas veja bem, você não precisa disso para atender bem seu paciente. E esse investimento não vai te dar retorno, porque não muda nada. Uma cadeira odontológica de R$150 mil para uma cadeira odontológica de R$30 mil. É uma cadeira do mesmo jeito.
Não muda o conforto do paciente, o assento é o mesmo. Então, às vezes, a pessoa tem essa ilusão. Eu vou comprar uma cadeira de R$ 150.000. Para quê? Não, não vai, isso não dá retorno. É um conjunto, é o propósito, é a prospecção, é o atendimento, é o pós. Isso, você tem que pensar que você não vai atender aquele paciente uma única vez, um paciente é para uma vida toda. Qual é a minha satisfação? Eu tenho pacientes, por exemplo, que eu te falei, atendi há 30 anos atrás, e esse paciente entra no meu consultório e eu olho e falo, nossa, eu fiz aquela coroa ali tem 30 anos, perfeita, você radiografa, não tem infiltração. Ele fala, olha, dá orgulho, né? Porque você tem que fazer um trabalho perene e você tem que pensar nisso, que as pessoas voltam e você vai cuidando. É muito, muito bom. E os dentistas novos, infelizmente, tem muito dentista abandonando a carreira. É muito triste isso, porque está surgindo assim muitas clínicas, tem muitos investidores que estão vendo assim, a odontologia é um bom negócio. Então, hoje tem muitos investidores que não sabem nada de odontologia, que são proprietários de grandes clínicas. Então, assim, eles estão... É ruim falar assim, mas assim, eles estão pagando muito pouco para os dentistas, para esses dentistas jovens. E a odontologia não é assim, ela não é um negócio onde você vai explorar seu colega. E aí, sem querer interromper, essa empresa, ela acaba tendo um investimento em marketing, ela gera desejo, e aquele dentista que está fazendo o trabalho ali no seu consultório, digamos que mais humilde, não é uma marca tão forte, acaba perdendo espaço no mercado para essas redes clínicas de luxo. Então, é algo que o paciente também precisa pensar. Quem é o dentista que eu estou indo? Como ele cuida de mim? É um atendimento humanizado? Isso é muito importante para o paciente. Como dica, estou falando como paciente, eu entrevisto muitos profissionais aqui, nós temos o feedback do paciente, quando o paciente acompanha a entrevista, ele fala conosco. Então, assim, estamos falando de um mercado, mas estamos falando de saúde bucal, estamos falando de um todo. Então, o dentista, ele precisa ter esse lado empreendedor para sobreviver nesse mercado, nessa concorrência. Tem que saber gestão, né? Isso, e o paciente também, fica aqui a dica, mas agora para o dentista que está desanimado. Também tem um outro lado que às vezes o dentista desfoca um pouco dos cuidados da saúde bucal. Ele se aventura muito com promessas milagrosas de faturamento alto e nem sempre isso acontece. Com certeza. Eu penso assim, tem boas clínicas, existem clínicas que têm um trabalho maravilhoso, mas também tem aquelas clínicas que veem no paciente um cifrão e eles fazem, volume, e eles fazem números. Tudo para economizar. Então, eles compram um gesso de má qualidade. Você tem gesso tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Qual o melhor? Tipo 4. Só que ele custa 5 vezes mais caro que o tipo 1. Então, para gerar lucro, eles compram o tipo 1. O que acontece? Ele contrai demais e no futuro aquilo vai dar infiltração. Eles compram cimento barato. Tem cimento para você cimentar uma coroa que custa R$20. O cimento que eu uso custa R$1.200. Qual a diferença? O cimento que eu uso, eu sei que eu vou pôr ele hoje e ele vai durar 30, 40 anos. Vai estar cimentado, ele vai fazer reação química, vedar. E aí essas clínicas que só pensam em dinheiro, elas forçam esses dentistas a trabalhar com produtos de segunda linha. Aí muitas vezes o trabalho solta, cai. Não é culpa do dentista, é culpa do produto que está sendo usado. Eu tenho meu laboratório de prótese, eu tenho 2 laboratórios de prótese, desde 1997. Por quê? Porque sou eu que compro o produto. Então, eu sei do que está sendo feito. Eu sei que... Tem a sua curadoria. Na época do gesso, eu só utilizava gesso 4. Agora, a gente não precisa mais, por causa do digital. Todo cimento sou eu que compro. Resina... Tem resina de todo preço. Hoje nós temos resinas excelentes, com partícula de cerâmica, que são lindas.
Mas assim, você tem 2 gramas de resina por R$ 500 e você tem 2 gramas de resina por R$ 50. É igual? Lógico que não. Tecnologia que tem aqui, durabilidade, estudos, pesquisa, é outra coisa. Só que, infelizmente, é isso que está acontecendo. Eu costumo falar assim, olha, minha clínica chama Doutora Rose Marques Estética Dental. Eu costumo falar, tem meu nome na porta. Então, é meu nome, é minha responsabilidade. Só que, assim, tem muitas clínicas que são empresas, não tem nome de ninguém. E aí, às vezes, a pessoa combina com um, aí depois volta, aquele dentista não trabalha mais lá, porque estava ganhando muito pouco, sai, aí volta, o outro continua, depois é outro, e imagina uma obra... Numa intercorrência, como resolve? E aí é uma obra que fica cheio de reboco. Com certeza. Rose, adorei te receber. Profissionais como a Rose nos motiva, inspira outros profissionais e também traz uma mensagem, né, para o paciente, como essas últimas informações que a Rose trouxe aqui, bem práticas, para você pensar onde você está indo. Volte mais vezes, quando tiver com o livro pronto, mentoria, vem aqui contar para a gente. Muito obrigada, voltarei com certeza. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo Doutor TV Entrevista.